Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no CONACHEF, o primeiro Congresso Nacional de Chefes Empreendedores. Eu sou Ivan Lacerda, sou coach, professor universitário e um dos realizadores e idealizadores do CONACHEF. Eu estou aqui com o Betão, um amigo aí de longa data, que tem uma história maravilhosa, uma pessoa que tem uma experiência muito grande em diversas áreas, tanto da gastronomia, quanto como casa de espetáculos. Ele foi um dos donos do Aeroanta, uma casa de espetáculos super famosa nos anos 80, e também migrou na sua carreira, na sua vida profissional, para o lado de expedições através de velas e expedições marítimas. Então, para mim é uma alegria muito grande. O Betão é uma pessoa do qual eu admiro, que eu tenho um contato com ele já há bastante tempo. E ele está aqui para contar um pouquinho dessa história, dessa experiência que ele tem, tanto do ponto de vista do restaurante, na área de gastronomia, quanto a experiência como empreendedor nos projetos que ele veio desenvolvendo ao longo do tempo. Então, gostaria de agradecer, Betão, por Prazer grande, Ivan. ter dedicado aí o seu tempo, liberado a sua agenda, né? Para que a gente possa bater esse papo hoje aqui. Dizem que o marinheiro, quando não está no mar, está no bar, né? Então, essa é a conexão entre a vida noturna de restaurantes e bares com as expedições, com as viagens no barco à vela. E eu te conheço, a gente se conhece desde 2000, né, praticamente, e vendo um pouco a sua história, você começou lá atrás, na época vamos dizer assim, da faculdade, como barman, né? Como que você imagina foi essa sua transição entre lá atrás, as suas aspirações, aquilo que você imaginava que seria naquela época, quais eram os seus sonhos naquele momento, e durante toda essa transição para hoje, como um grande velejador, um dos mais reconhecidos aí no mundo, e principalmente como um dos palestrantes tão requisitados na área corporativa, onde você mostra e fala do empreendedorismo, da questão do planejamento estratégico. No começo parece que foi mais intuitivo do que planejado, né? Eu estava fazendo o PUC, Administração de Empresas, e eu fazia um estágio na Pirelli, e um amigo meu arranjou um trabalho de barman no Clares, né? Que foi o primeiro restaurante que abriu no Brasil, onde os garçons eram universitários, e ele ganhava muito mais, acho que 6 vezes mais do que eu ganhava no meu estágio. Acabei abandonando o estágio na Pirelli e fui trabalhar como barman, mesmo sem saber nada sobre a profissão. Então fui aprendendo, fazendo curso e tocando a minha faculdade, mas o negócio andou, do Clares fui do Macsud, quando o Ritz abriu na Alameda Franca, fui barman do Ritz, aí virei gerente. Bom, foi nessa época que eu comprei meu primeiro barco, um Hobbycat 16, que é um catamarã pequeno, e comecei a competir. E quando eu comecei a velejar, eu falei, puxa, é isso que eu quero. Só que naquele momento, na minha vida, não era possível pensar em fazer alguma coisa que não fosse tratar de trabalhar, né? Profissionalmente era impossível velejar. E comecei a velejar como hobby, né? E foram muitos anos competindo, né? E até que em 85 eu saí do Ritz, montei meu primeiro negócio com 2 amigos, que foi o Singapore Sling, um bar nos Jardins. Foi muito sucesso. Em 87 veio o Aeroanta, em 89 o Olivia, que foi o primeiro bar da Vila Madalena. Que bacana. E nesse momento a vela já representava bastante. Já tinha mais... Sim, porque eu já estava velejando melhor, eu estava conseguindo resultados fora do Brasil, fui campeão americano nos Estados Unidos, em Chicago, e eu pensava, puxa, como é que eu posso conciliar essas duas áreas? O meu lado profissional com a vela, né? Eu não queria continuar trabalhando na noite, mas é difícil imaginar viver de vento, né? Foi quando tive a ideia com o Marcos Barca de fazer a expedição, a primeira viagem, né? Que a Sempre Toshiba patrocinou, Miami-Ilhabela, Entre Trópicos, que o projeto foi feito em 93, e em 94 nós passamos um ano velejando, né? Dos Estados Unidos para cá, em 2 pequenos barcos à vela sem cabine. E dessa experiência, que foi marcante e transformadora, veio a ideia de outros projetos. Só que no momento o Brasil passava por uma crise econômica aquela época foi complicada. Então eu voltei para a noite, aí fiz o Mr. Fish, quer dizer, fiquei sócio do Mr. Fish, o Clube Base, o Lounge, né? O Clube Base foi o primeiro lugar de música eletrônica no Brasil. De uma certa forma, assim, eu sempre tive ligado nessa parte empreendedora
sempre tive ligado a projetos de vanguarda, novidades, coisas diferentes. E em 99 larguei definitivamente à noite para fazer o projeto da Rota Austral, que foi a segunda viagem, né? E foi aí que nós nos encontramos na Centro Toshiba, né? E aí veio essa segunda viagem, que foi Chile, Cabo Horn, Rio de Janeiro, novamente num barco sem cabine, aberto, né? E aí engatou, né? Porque os projetos foram bem sucedidos, deram muita mídia, e começaram a também nascer os subprodutos, que eram livros, palestras, exposições. Veio em 2003 a travessia do Drake, né, a viagem para a Antártica, 2004 Miami Ilhabela, 2005 Nova York, 2003 Miami Nova York, 2005 Nova York e Groenlândia, 2007 2008 atravessamos o Pacífico e 2013 agora é o Atlântico, né, sempre num barco sem cabine. Tive vários companheiros, né? O Igor Bellion, francês, o Duncan, o Marcus Bacher, o Gilmore Smith e o Felipe Whittaker. E desses projetos nasceram vários livros, nasceu um trabalho novo para mim que foi virar palestrante, escrever. E o que me move, na verdade, é sempre a perspectiva de aprender algo novo. Que legal. Eu não tenho, assim, nunca tive uma visão dentro do meu empreendedorismo de ter um resultado financeiro absurdo. O resultado financeiro é uma decorrência do nosso trabalho, né? Eu falo nosso porque sempre é um trabalho que envolve muita gente. E sempre coloco na frente o meu ideal, aquilo que eu... A sua essência, né, Betão? O que eu considero que me faz bem, o que me completa, o que me impulsiona para frente. E agora, novamente, com essa crise econômica, eu acabei voltando para o ramo do restaurante. Fiquei sócio do Maracutaí, nós fizemos um restaurante no Itaim, que é hoje a minha atividade principal junto com as palestras. E enquanto isso, bom, também a minha vida mudou um pouco, porque eu casei, moro um pouco mais em Florianópolis. Fiz a ponte aérea aí, Florianópolis, São Paulo. A minha esposa mora lá, ela mora um pouquinho aqui, a gente mora mais lá. E, como eu falo, como eu penso sempre, né, as possibilidades sempre vão se abrir desde que você tenha o teu radar ligado, né? E eu vejo assim, inclusive eu uso, até acho que eu comentei isso com você já, eu dou aula de planejamento estratégico na universidade e tentando mostrar para os meus alunos como que é essa importância entre você vislumbrar um sonho, entre você imaginar onde que você vai estar daqui 5 anos, 10 anos, e o passo a passo, o dia a dia, como tem que ser e como que você tem que estabelecer metas, que são metas pequenas, onde você vai passando até chegar aonde de fato acontece. E quando eu mostro o seu caminho, a sua trajetória, principalmente das primeiras viagens, eu imagino, né, colocando no seu lugar, que você não vislumbrava ser esse velejador ou ser reconhecido mundialmente com todo esse projeto. Eu nem penso nisso, na verdade, né? A gente fala que a viagem perigosa é aquela que se você não sabe onde você quer chegar, né? Perfeito. Não é aquela que você vai pegar mau tempo ou vai passar por lugares frios ou lugares tempestuosos. E o planejamento das viagens, normalmente, uma viagem de 6 meses, normalmente a gente passa 2 anos no planejamento e na captação dos recursos, né? É uma jornada, né? E se eu andar para trás e olhar a primeira viagem até a 7ª, né, a mais recente do Atlântico, eu vejo claramente uma escada, sabe? Uma evolução, passo a passo. A primeira viagem foi uma viagem tropical, onde a gente aprendeu muitas coisas, numa região do planeta onde é mais seguro velejar do que, por exemplo, ao sul da América do Sul, onde já é mais tempestuoso. Então, todas as viagens tiveram um crescente, né? E cada uma trouxe um aprendizado complementar, onde cada vez que eu terminava uma viagem, e ao final dela eu me perguntava, bom, aonde mais podemos ir? Agora que eu tenho esse conhecimento, essa experiência, o que eu posso fazer? Onde eu posso agregar para chegar no outro patamar? Então vinha um roteiro mais ousado, né? E aí esse roteiro tinha, vamos dizer, como
como um impulso, aquela dúvida se era possível. Na verdade, você faz essa pergunta: bom, será que eu não estou colocando a barra muito alta? Entendi. Será que eu vou conseguir alcançar? Bom, mas para alcançar e fazer esse projeto, o que eu preciso fazer? Quais são os recursos? E aí começa uma fase de planejamento, uma fase de você imaginar como seria uma situação, né, adversa, por exemplo, como nós somos para a Antártica, num barco aberto. O que você vai fazer para sobreviver na Antártica ou cruzar o Drake, que é o pior mar do mundo? Então, atrás, vamos dizer, do teu ideal, existe algo concreto e real, que é a ação. Você tem na tua imaginação um projeto, bom, a própria palavra fala, é colocar ação na tua imagem, né? E aí você começa a pensar um passo a passo de como é possível tornar factível aquilo que você deseja realizar. Plasmar aquilo que você vislumbrou e transformar aquilo em etapas, em passo a passo. Então, por exemplo, hoje eu vejo a comunicação hoje é muito veloz, né? As coisas acontecem num segundo. E eu acho que existe uma geração, essa geração nova que está, vamos dizer, se relacionando com essa tecnologia, essa mídia, estão muito aceleradas. As coisas não acontecem na vida pessoal da gente muitas vezes na velocidade que a gente espera, né? Então existe uma pressa hoje muito grande em querer que as coisas aconteçam rapidamente, e o tempo das coisas não é o nosso tempo, né? Toda vez que você cria muita expectativa, você gera frustração. E eu sou mais da linha de que a gente tem que fazer o que cabe a nós, né? E esperar que as coisas aconteçam, né? E existe uma palavra muito importante aí no meio, que é confiança. Sim. Que pode ser também complementada por fé, né? Olhando por um lado mais espiritual, mas a confiança é fundamental. E eu digo confiança é você confiar em você. Que tudo vai dar certo, né? Que tudo vai e confiar no teu trabalho propriamente, né? Falando de um jeito às vezes mais objetivo para as pessoas entenderem, a autoconfiança é fundamental, porque a autoconfiança ela gera um padrão de pensamento positivo, que na verdade, é o que vai determinar tudo. Então eu vou dar um exemplo assim do que aconteceu comigo na primeira viagem. Quando o Marcos e eu pensamos em fazer Maria-Ilhabela, isso foi em 93, não tinha Google Maps, não tinha nada. Era outro mundo, né? Outro mundo analógico, né, que tinha. A gente fez a pesquisa em cima de um mapa de um atlas que eu tinha na minha casa, era um atlas enorme. E depois que ele foi embora para a casa dele, né, depois de ter estudado várias horas o mapa, e feito o cálculo de milhas, o roteiro, onde passaria o barco, eu decidi deixar aquele atlas aberto durante um ano na sala da minha casa, para todas as vezes que eu passasse na sala, visualizasse e mentalizasse a viagem. Perfeito. Então isso é vamos dizer, uma atitude mental positiva, onde você se enxerga realizando a viagem e você não se deixa contaminar pelo medo e pela dúvida. Porque toda vez que você põe a dúvida no teu projeto, ou medo, você cria um obstáculo. Você mesmo está criando seu próprio obstáculo. Você cria o próprio obstáculo, vem a insegurança, não sei o quê. E eu, na minha maneira de ver, entendo que os acontecimentos da nossa vida estão ligados ao padrão de pensamento. Perfeito. Então, se você pensa coisas negativas vão acontecer. Se você pensa coisas positivas vão acontecer. Óbvio que dentro desse raciocínio simplista existe o imponderável. Mas o imponderável, que tem gente que chama de destino, ou, enfim, livre-arbítrio, esse imponderável é exatamente como o mar. Quando você sai numa viagem, você fez um planejamento, você tem tudo... Estabeleceu ponto a ponto. Tudo certinho, todos os equipamentos, procedimentos, um barco certo, equipe, um companheiro à altura do projeto. De repente quebra o remo. Mas vai quebrar, vai acontecer, o barco vai quebrar alguma coisa, o mar não vai ter vento, vai ter muito vento, a meteorologia vai estar fora do padrão, e aí você tem que usar a tua criatividade, vai ter a tua força interna, a tua persistência. E a vida é exatamente igual. Nós temos muitas tempestades, né, que a gente não imaginava. Hoje o Brasil está passando por um momento. De limpeza, que é uma tempestade que ninguém sabe o que vai acontecer, mas isso é um ótimo treino, né? Eu acho que viver nessa época e entender
a magnitude dos eventos e estabelecer uma relação, vamos dizer, pacífica com essas relações, vamos dizer, em harmonia com o que está acontecendo, sem se desesperar, já é um aprendizado enorme. Um grande aprendizado, né? Uma preparação para qualquer tipo de projeto. Dizem, né, que os melhores empresários do mundo são os brasileiros, porque são pessoas acostumadas a muita mudança, turbulência, né? A improvisar, a viver com, né, a fazer dar nó em pingo d'água, né, como a gente costuma falar. E esse tem sido, vamos dizer, uma constante também nos projetos que eu realizei. Porque eu costumo dizer também na aula que, às vezes, nessa ânsia, como eu lido muito com jovem, né, eu pego o pessoal do primeiro ano da faculdade até a média com 18, 19, 20 anos. Então, é o pessoal que está nessa ansiedade, nessa busca de querer desenvolver e já querer, sabe, já fazer. Eu falo, calma, pessoal, vamos devagar, passo a passo. Eu costumo dizer, eu aprendi isso principalmente depois que eu comecei a trabalhar com coach, há uns 5, 6 anos atrás, que mais importante do que a velocidade é a direção. Sim. Ou seja, o passo a passo. Se eu sei que eu estou na direção certa, eu não preciso correr. Eu posso ir aprendendo e desenvolvendo e curtindo essa jornada. Sim. Eu imagino isso você lá no mar. Ou você dentro do projeto, onde você está visualizando cada etapa, já vivenciando tudo aquilo, já prevendo o que pode vir a acontecer de grandes dificuldades. A gente vê graça também no planejamento, não é só no mar. O antes é muito interessante, né? Quando você passa 1 ano e meio pensando no barco, como vai ser a construção desse novo barco, né? A construção do barco, o desenvolvimento, a tecnologia que se desenvolve, velas novas, comunicação, né? Sempre Toshiba fez um notebook à prova d'água, a gente tinha internet via satélite. Esse trabalho conjunto de desenvolvimento, a inovação, de produto, essa parte é sensacional. E a gente costuma até brincar, eu falo isso em palestra, quando a gente começa uma viagem, a gente já fez 80% dela, né? Mesmo sem ter navegado nenhuma milha. Então, é muito importante se divertir, vamos dizer assim, com o antes. Depois tem a parte da execução, propriamente, no nosso caso, a viagem, né? Numa realização, numa outra condição seria você montar uma empresa e ela começar a operar. E no nosso caso, os projetos têm começo, meio e fim, né? Depois, quando você volta, você faz o desdobramento da viagem com um livro, outros produtos, outras situações, filme, palestra, exposição fotográfica. E hoje nas redes sociais é possível ampliar de maneira potencial. Exponencial, se alavancar o seu negócio. Então, Betão, o que eu tenho percebido nesses últimos 10 anos que eu venho trabalhando com profissionais, com empresários da área de gastronomia, é que muitos deles acabam querendo abraçar todas as áreas dentro do restaurante. E você, eu cito até como exemplo, que você tanto trabalha na parte estratégica, lidando, planejando o projeto em si, como na parte tática, fazendo os contatos, buscando patrocínio, e também no dia a dia ali no barco, fazendo a travessia. E trazendo essa característica para o chefe de cozinha, ele também quer fazer tudo isso. É importante que ele tenha toda essa noção. Mas se ele fica atrelado a tudo isso, ele vive num clima de estresse, num desgaste, numa dificuldade tremenda. Você que hoje está tocando um restaurante bastante importante aqui em São Paulo, qual é essa dificuldade que hoje você vê para fazer esse trabalho do dia a dia? Bom, quando você fala nessa questão de centralização, né, da pessoa centralizar muito o negócio, não delegar, acaba que ela não consegue olhar para fora, né? Ela fica tão presa nos pequenos problemas, né, porque ela não consegue delegar, que ela tem que se relacionar com todos os tipos de problemas de um restaurante, que são vários, né? Que ela passa a parar de olhar para fora, né? E olhar o mercado, ou ver como o cliente olha o negócio dela. Às vezes aquela coisa assim, seja bem clássica esse problema, né? Você acostuma na tua casa com a sujeira que está ali e você não vê. Quando entra uma pessoa nova, fala, puxa, essa parede está suja, você já se acostumou com aquilo. Já vai a paisagem, né? Então o restaurante, que é um tipo de serviço que você tem que ter excelência em tudo, você tem que estar olhando de fora também o teu restaurante, não é só de dentro, né? E se você é muito centralizador, você não consegue olhar de fora, né? Como que o meu cliente está percebendo o negócio,
Existem várias formas de fazer isso, né? Tem cliente oculto, você pode fazer uma pesquisa entre os seus clientes, você pode... A gente fez até uma coisa interessante no restaurante, com a ideia da Renata, da minha sócia. Uma vez por semana, um dos garçons, o cozinheiro, o faxineiro, seja lá quem for, vai lá jantar à noite como cliente com a família dele. Que legal, né? Que bacana. Para ele sentir como é ser atendido. Para ele olhar de fora. Porque ele faz parte desse processo. Sim, né? Todo mundo precisa ter a experiência do que é, como é ser atendido, para você atender bem. Perfeito. Então, é uma das coisas que eu falo que a gente tem que parar e deixar de ser centralizador para olhar o negócio como um todo. É difícil, hoje em dia, com a recessão, você tirar uma pessoa de casa, né? Porque tem muitos restaurantes, por que ela vai no teu restaurante? Né? Então tem que ser uma experiência de excelência, na comida, no atendimento, no manobrista, o preço tem que estar condizente com aquilo que você oferece. A culinária é uma coisa viva, né? Sim. Imagina você servir 5.000 pratos. Cada um tem que ter a sua característica. Para cada um ele se sente individualizado. É difícil você não cometer um erro, né? Então, o mais importante de tudo é você reconhecer o erro e tentar solucionar o problema para não repetir aquele erro. Então, é um trabalho de formiguinha que não tem fim, né? Um restaurante, você está todos os dias tendo que melhorar, porque dificilmente não vai acontecer alguma coisinha de errado. E o que eu tenho percebido, eu tenho atendido lá na agência, empresários no início do processo, aqueles que já estão no mar e aqueles que já estão no final da jornada, não digo final da jornada, mas já passou uma boa etapa e já se sente meio que desgastado. Então, é muito nítido você perceber o brilho no olhar daquele que está querendo iniciar e aquele no final, cansado já. Desculpa o termo, mas já meio de saco cheio, já começa a não ver prazer naquilo tudo, né? Isso é uma coisa bem comum, né? Você vê as pessoas sem motivação depois de um tempo, né? Por terem buscado acomodação, por não estar renovando. No caso da gente, por exemplo, nosso cardápio, a Renata periodicamente muda, né? A gente tem lançamentos de pratos novos, a gente tem os pratos clássicos que a gente mantém, tem os pratos que a gente muda. Você tem que fazer esse trabalho, porque se você perder o entusiasmo, a tua equipe vai junto. Vai junto, então. E é tão importante porque o líder, ele tem esse aspecto, ele precisa de alguma forma ser o agente de transformação. E de repente no dia a dia, o funcionário, a pessoa percebe que não está tendo aquele gás todo, a tendência do ser humano é meio que dar uma acomodada. Numa época como a nossa, né, onde a expansão é mais difícil de acontecer, né, porque é um momento agora de recessão, muita gente pode estar se desanimando, né, porque está faturando menos, mas por outro lado é uma época também de oportunidade, onde você tem que usar a tua criatividade para driblar essa situação ou para trazer o cliente fazendo algum tipo de promoção, né? E a gente brinca, fala, pato que não se mexe leva chumbo, né? Então, essa devia ser a motivação, né? De você fazer, até tem um paralelo, né? Porque o nosso barco não tem cabine, é um barco muito pequeno, então a gente viveu todo o tempo nessas viagens com recursos escassos, né? Mínimo, no essencial. Somos obrigados a fazer o que todos os barcos grandes fazem com o mínimo e com quase nada. Então, vamos dizer, de uma certa forma, esses barcos, essas viagens sempre apontaram para o futuro, né? Fazer muito com pouco, que é o que acontece hoje. O nosso né? planeta, de alguma forma, se a gente for um pouco mais além, a gente está indo para esse caminho. E vai ser inevitável que cada vez isso vai se acentuar. Então, por exemplo, a gente no começo, quando a gente fez a primeira viagem, a água, a gente comprava água mineral e enchia o barco de água mineral. Hoje em dia a gente saliniza manualmente, então a gente não leva mais a água, a gente produz água a partir da água salgada. É um trabalho físico grande, mas você
a inteligência do desalinizador é muito maior do que a levar água. Dá muito mais perigo. Muito peso, muito mais peso, você pode perder a água, enfim. E eu acho que existe um processo também de ressignificação aí também, né, Betão? Porque aquilo que você está fazendo é o seu exercício, é a sua academia, aquilo que você precisa de alguma maneira estar trabalhando e usando o tempo de uma forma diferente. Né? Sim, o barco é como, exatamente, a gente tem uma rotina num barco à vela, né? Não tem tantas coisas para fazer assim durante as 24 horas, né? Porque o barco à vela não é um barco rápido, ele é lento, né? Então, quando você pensa em atravessar um oceano como o Pacífico, que nós atravessamos em 2008, a gente saiu do Chile e foi até a Austrália, quando você sai, você pensa, bom, tem 17 mil quilômetros pela frente. Nessa velocidade, você fala assim, bom, vai demorar para chegar, né? Demoramos, descontados as paradas, 71 dias, 71 noites. É muito tempo num barco aberto, sem cabine. O que eu vou fazer de 71 dias, 71 noites em cima de um barco desse, eu e o Igor, do companheiro, né? Tem uma hora que o assunto acaba, né? Mas o resultado, vamos dizer, do barco soltar as amarras e sair... Eu acho que é tão simbólico. Foram 3 anos de trabalho, de estudos, né? Então, quando tudo está funcionando lá no meio do mar, tem uma satisfação tão grande de você ver que o teu trabalho está resultando, embora o barco ele se desloque vagarosamente. Tem dias que tem vento forte, anda mais rápido, tem dias que tem vento fraco, tem dias que tem vento contra, tem mais vento ou a menos favor. Uma analogia ao restaurante, tem dia que tem o restaurante cheio, tem dia que não está faturando bem, o produto está funcionando legal. Exatamente, então a gente tem que olhar, vamos dizer, o nosso objetivo, que era chegar na Austrália. Quebra o barco, vamos ter que parar, vamos arrumar, mas o objetivo ele está sempre ali na proa do barco, né? A gente tem que andar. No caso do Pacífico, a gente tinha que andar para o oeste. E não tinha onde parar, não tinha drive-thru, não tinha nada disso, Beto, tinha que seguir. Uma vez que você faz uma viagem oceânica, também tem uma analogia boa, né? Porque os recursos estavam todos no barco. O que a gente escolheu estava ali. Se escolheu errado, a gente ia saber. Vai saber. No caminho. Não é muito bom você descobrir que você esqueceu alguma coisa. Lá no meio é muito longe para você voltar. Então, Betão, eu faço essa analogia da experiência que eu tenho de ter conhecido há tanto tempo, de ter contato com o seu livro, que o Mar é Minha Terra. Inclusive, eu recomendo que vocês busquem encontrar esse livro na internet, está disponível, onde conta a história do Betão em diversos aspectos, do qual eu não vou abordar aqui nesse nosso bate-papo. Mas tinha situações ali que fica muito claro que você teve que buscar recursos, capacidades em situações imprevisíveis, né? E isso o empreendedor, às vezes, também no seu dia a dia tem que buscar. Ele entende que ele está com um problema sério, às vezes ele perde um funcionário super importante, ele sofre, na nossa época, mais tempo, uma mudança de plano, uma situação econômica mudando, e ele se vê meio que perdido nisso, tendo que se automotivar e buscar recursos que ele não tem. Você é uma pessoa, eu conheço, muito espiritualizada, né? Então tem um certo entendimento da natureza, do geral. Mas como que você percebe em você essa transformação em ter buscado capacidades que você não imaginava que tivesse? Por exemplo, sei lá, naquela viagem quando você cruzou com os índios, ou quando você teve que pôr o barco nas costas, em vez de ir pelo mar, você teve que atravessar um período do barco carregando. Bom, a gente fala que a situação faz o ladrão, né? É um termo popular. Mas eu olho para as dificuldades Bom, no primeiro momento, acho que todo mundo, quando tem um problema, se destabiliza um pouco, isso é normal. Mas depois de um tempo, tem uma palavra, aceitação, né? E volto para aquele ponto que eu falei sobre a confiança. Se você tem a confiança em você e na vida de que as coisas vão dar certo, né, é importante você manter o foco e manter as ações acontecendo. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, que é mais fácil de ilustrar. Sim. Venda de um projeto. Né? É difícil vender um projeto. Né? Super difícil, porque
chegar na presidente de uma empresa, né? Eu preciso de 500 mil reais para um projeto. Assusta, né? Para que 500 mil reais? Né? Obviamente tem um jeito de vender. Então, normalmente eu visitava 80 empresas para ter 75 nãos e 5 sims. Às vezes tinha 30 não seguidos, né? Por que eu não desistia? Isso vai minando, mas essa questão de você ser minado pela dificuldade é um teste. E eu logo percebi o seguinte, que se eu desistisse na venda, é porque realmente eu não tinha estrutura emocional para fazer a viagem. Porque a preparação da viagem não era só velejar, ir na academia, não sei o que, era vender a viagem. Sim. Era tomar 70 não, 75 não, e ainda assim acreditar que eu fosse receber em algum momento um sim. E ele chega, né, Beto? Ele chega. Não chegava muito, nunca chegou na hora que eu quis, né? Chegava na hora que às vezes você menos espera, né? Foram várias as viagens, foram várias as dificuldades. Então, manter o foco e manter o ritmo das visitas era muito importante. Tá bom, tomei um não, mas eu tenho mais 10 visitas. Tomei mais 10 não, mas eu preciso levantar mais oportunidades de apresentação do projeto. Então, aí tem o quê? Tem o Atlas aberto lá na minha casa para eu olhar. Eu mantive esse ritual em todas as viagens para mentalizar. Podia ser numa meditação, podia ser fazendo pesquisa, marcando o almoço com amigos, pensando nos relacionamentos que eu tinha. Se reestimulando de alguma forma. Então, pensando, puxa, tecnologia, planejamento, ver que tipo de empresa tem a ver com isso. Não vou apresentar um projeto para empresa que não tem nada a ver, vou perder meu tempo, enfim. Tem uma inteligência atrás disso, tem a força e tem o teu querer, que é uma coisa assim, né? Nessa hora de confronto você vê o quanto você quer, né? Porque até uma das vezes que eu estava voltando da Sempre Toshiba, até uma história que às vezes eu conto em palestra, eu estava na Marginal, e eu estava desanimado, porque eu estava tomando muito não, e tinha uma campanha publicitária de uma marca de uísque que estava escrito assim, sonhe, ouse fracassar. E aí eu vi exatamente o espírito da sua essência. Da essência. O tempo todo a gente ousa fracassar. Porque se a gente for ver, na viagem na nossa vida, na própria viagem, tem vários pequenos fracassos, coisas que a gente não consegue. E é um aprendizado, né, Beto? Mas o movimento de ousar a sonhar que é importante nesse processo, né? E eu não gosto de falar de fórmula, não acredito nisso, não estou nem aqui falando com nenhuma pretensão de dizer como é que se deve fazer, mas a minha experiência foi essa. E todas as vezes que me envolvo num projeto, eu imagino ele dando certo. Claro. Né? É assim que eu me relaciono. E eu percebo, não só com os alunos que estão ali naquele afã de desenvolver, de fazer os seus projetos, naqueles projetos iniciais, da tua primeira empresa, da sua primeira agência, mas fazendo contato com os próprios empresários do setor, principalmente na área de gastronomia, eu percebo assim, muitos já vislumbrando algo lá na frente e aí no primeiro tropeço, na primeira dificuldade, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é muita coisa para o meu caminhão, né? Ou seja, se sente imobilizado. E esse congresso, todo esse aparato que nós estamos montando aqui com vários palestrantes, com pessoas, nós estamos denominando expert em cada área, o pessoal da área de marketing, de planejamento estratégico, chefes de cozinha que já têm uma bagagem, já têm uma experiência, professores de gastronomia, nutricionistas, pessoas voltadas para a área de branding, para a área de design. Nós queremos mostrar todo esse universo possível para poder consolidar e trabalhar todos juntos, pensando num objetivo final, um objetivo maior, que é fazer esse plano, esse empreendimento vir a dar certo, vir a ter resultado e principalmente, mais do que isso, eu acredito muito que trazer felicidade para as pessoas. Cada vez mais, nos meus atendimentos no coaching, eu tenho percebido que quanto mais a pessoa está próxima da sua essência, quanto mais ela está buscando a missão, e principalmente quando ela se entende qual é a missão dela, a coisa funciona muito bem. E eu vejo, Betão, no seu livro, que quando você descobriu de fato que a sua essência, a sua história lá atrás, até por questão familiar, e eu fiquei muito emocionado com isso,
já existia essa veia da vela, o quanto isso acho que te reforçou ainda espiritualmente, força, e para que você buscasse o seu... Tem uma coisa que você está falando aqui, está me chamando a atenção, porque é assim, até falo pela própria experiência, né? Quando você está empreendendo algo, né? Eu falei agora sobre fracasso, né? Você ousar sonhar, existe uma cultura no mundo extremamente forte de julgamento, né? Então, o fato da gente ser o tempo todo julgador, a gente se sente julgado. E se sentir julgado é se sentir o tempo todo vigiado naquilo que você faz. Então, por exemplo, você falou, a pessoa começa a fazer alguma coisa e logo desanima porque ela, enfim, teve um tropeço, já sente medo de fracassar, de continuar. Bom, isso tem a ver pelo fato da pessoa se sentir julgada. Né? Porque aí é uma coisa de uma falta de humildade, orgulho, vaidade, e eu acho que isso também tira muito foco. A pessoa focar na coisa, esquecer o em volta, sabe, fazer aquilo por ela, é uma coisa muito importante. Eu acho que é um diferencial para quem consegue ter êxito e quem fracassa, está engatinhando, está derrapando, ou desiste. As pessoas que têm êxito, elas não estão muito ligadas com a torcida, né? As pessoas estão olhando, falando, não sei o que, elas estão fazendo, estão indo, e têm certeza, elas têm uma confiança. Eu vi isso também comigo, eu até uso uma hashtag, né, escrito "Vamos agir", porque quando a gente está parado, está imobilizado, a coisa realmente não funciona. Sim. E meio que para finalizar o nosso bate-papo aqui, Bertão, que você tem vários compromissos e eu até inclusive agradeço muito você ter liberado um tempo da sua agenda e da sua experiência, né? Hoje, se tivesse uma dica, uma grande sacada, uma situação assim que você falasse assim, empreendedor, faça isso, eu sei que você não gosta de receitas de bolo, mas dentro da sua experiência, que capacidade, que coisa que você teve, competência que você teve que desenvolver, que você falou só, isso aqui funcionou para mim e foi bom. Quem sabe para você também funciona. Bom, isso é difícil mesmo, porque eu tenho uma certa resistência em falar, mas na minha experiência, vamos dizer, você tem muita armadilha no caminho, né, daquilo que você deseja realizar. Outro dia os filhos de uns amigos meus da GB, recém-formados, me chamaram para um bate-papo porque eles se formaram, não sabem exatamente para onde vão, né? E queriam que eu compartilhasse um pouco da minha experiência. Então, eu disse para eles assim, poxa, seja fiel ao seu coração. Porque no momento profissional você fala assim, aqui eu tenho um caminho que eu sei que eu vou ganhar dinheiro, mas nesse caminho eu sei que eu vou ser feliz. E é difícil onde você fazer qual escolha, né? E, bom, eu tive uma experiência no começo, eu fui mais pragmático, optei por trabalhar, me estruturar um pouco financeiramente para depois dar um salto para a área que eu gosto, que é, enfim, foram as viagens e tal. Então, às vezes você precisa ser também um pouco estratégico, sabe? A gente deve ouvir o coração, mas tem que ter racionalidade. A gente não pode sair e falar assim, quero pegar uma mochila e sair pelo mundo andando. Tudo bem, nada contra, mas se estruture, se prepare. Então, se você tem um sonho, por mais mirabolante que ele seja, também seja racional e tenha equilíbrio para tomar a decisão, né? E não coloque as coisas como antagônicas, né? Ou é isso ou é aquilo. Talvez as coisas sejam as duas coisas juntas, né? A tua decisão, você não precisa abrir mão de tanta coisa. Você pode, num determinado período da sua vida, se dedicar a fazer alguma coisa que estrategicamente vai servir para você dar um salto lá para frente. E é o que eu costumo dizer, a busca pelo conhecimento, a busca por novas informações, e esse congresso ele tem essa característica, é meio que para lubrificar e as pessoas começarem a entender que não pode parar, tem que estar buscando esse desenvolvimento, buscar conhecimento, buscar um bate-papo com pessoas, de repente você fala, estou conversando com um velejador aqui, né? Na essência, mas o quanto a importância dele e a experiência de vida dele, hoje no seu dia a dia lá no Maracutai, está sendo útil. Então, no nosso dia a dia, vários tijolinhos, eu costumo dizer, que nós vamos montando a nossa história, a nossa situação,
para que a gente tenha o resultado que a gente espera. E para finalizar, Betão, eu tenho uma pergunta que eu imagino assim, fundamental. As pessoas, elas têm esse sonho, elas querem trilhar um caminho quando ela encontra, que já é uma dificuldade, a gente conversou um pouco sobre isso. E muitas delas não sabem o que fazer quando chegar lá na frente. Eu imagino a felicidade sua quando você conclui o seu projeto. Eu estive em Ilhabela lá quando você terminou a Rota Austral. O seu olhar, o seu brilho no seu olhar, que você falou assim, caramba, consegui, venci. E aquilo foi uma etapa, porque aquela não foi, você teve outras e outras e outras etapas. E se a gente fazer um paralelo para a nossa vida, qual o legado que o Betão imagina deixar lá na frente para que as pessoas lembrem do Betão? Falam assim, o Betão foi o... Você já pensou nisso, não? Não, sinceramente não. Mas, enfim, falando aqui sobre a tese de palestras, né, lembrando assim, o tema da minha palestra principal é o sucesso é uma experiência coletiva, né? E sucesso é uma coisa efêmera, né? Você faz um projeto, terminou, você fez sucesso, no dia seguinte, bom... Passou. Qual é o próximo? Bom, a realização ela é contínua, né? Então não dá para você fazer uma coisa na vida e sentar na poltrona e falar, pronto, realizei. E em relação ao prazer maior, assim, sei lá, se fosse para ser lembrado por alguma coisa, é de que os projetos, as viagens, seja qualquer que tenha sido o projeto, ele envolveu pessoas, a ideia era que nós chegássemos juntos, então tem esse conceito de coletividade, é o conceito de você fazer as coisas, né, junto, né, de que o sucesso seja de todos, do compartilhamento. Acho que para isso que o mundo está apontando, né, que a gente sozinho não consegue fazer nada. Perfeito. A competitividade, ela é, vamos dizer, saudável até um certo ponto. Você não precisa matar o teu concorrente, né, esse espaço para os outros existirem, né. Aliás, essa é uma mensagem bem equivocada, acho que do esporte, né, onde é um vencedor e 30 perdedores, né? As coisas não precisam ser desse jeito. Então, se talvez a viagem tiver uma mensagem de que as coisas podem acontecer coletivamente, as pessoas possam fazer sucesso, para mim isso já é um ponto bastante positivo. Que bacana, então. E qual é a próxima viagem? Qual é o próximo projeto? Não sei, né? Porque com a crise era para ter feito há 2 anos atrás, né? A passagem Noroeste. Não consegui vender pela situação do país, que era Vancouver, Groenlândia, pela calota polar. Está em suspenso, não sei. Eu estou esperando ver o que a vida vai apresentar agora. Então, mais um aprendizado do Betão. Esperar o momento certo para poder definir, para poder realizar. Né? E às vezes, na ansiedade, imagino que muito mais do que ele está dando essa entrevista aqui, ele queria estar no mar, sentindo o vento, né? Batendo o vento e tal. Mas ele tem que esperar também. E eu estou aqui na torcida, Betão. Inclusive, eu espero que as pessoas que possam, agora, conhecendo um pouco mais o Betão, acessar o site dele, é www.betopandiani.com.br. Como eu disse, ele é um dos sócios do Maracutai. Fica aqui o convite para vocês conhecerem o restaurante. E eu quero agradecer realmente, Betão, o seu tempo, disponibilidade. E foi muito bom aqui poder ter esse bate-papo. Legal. E para concluir, você agora que está nos assistindo, se você gostou dessa palestra, se você gostou desse conteúdo, eu sugiro que você indique isso para outras pessoas que também estão nessa fase de empreendedorismo, estão buscando abrir o seu próprio negócio, desenvolver o seu negócio. E o CONACHEF, o Congresso Nacional de Chefe Empreendedor, ele tem justamente esse foco, é juntar pessoas do bem, pessoas que têm uma experiência para contar e transmitir isso de forma gratuita, de forma espontânea, cada um podendo ceder e fazer essa transformação, essa mudança que o país tanto está precisando nesse momento. Tá? Agradeço a sua visita, agradeço a sua audiência e até a próxima, ok? Muito obrigado. Obrigado, Betão.